Olá, gente, boa noite. Falei que ia atrasar 10 minutos, atrasei 8. Estou na vantagem aqui. Deixa eu arrumar essa luz um pouquinho. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Uma cor mais quente. Boa noite, vamos lá. Que hoje vamos começar, né, a continuar a falar, na verdade, continuação da outra live. Boa noite para todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, desculpa o atraso, mas eu estava no trânsito. Uma coisa que São Paulo é do lado para fazer, a gente demora para voltar, demora um caminhão de vida. Boa noite. E vamos lá. Também deveria ter me organizado de conseguir ter saído mais cedo. Gente, já vou começar. Boa noite para todo mundo que tá entrando. E aí, quem for chegando, vai se chegando. E seguindo o raciocínio da live que eu fiz na segunda-feira, acho que foi segunda, foi segunda-feira, que eu tava falando da questão da preguiça, antes de eu começar a conversar com vocês sobre perseverança. Por quê? Porque só o fato de conhecer a virtude, a perseverança é uma virtude, né? A gente precisa conhecer o, o que nos faz, na verdade, ficar nesse círculo vicioso que a gente fica tentando sair dele, não consegue, fica tentando sair, não consegue, que é a preguiça. A preguiça, na verdade, é um dos 7 pecados capitais, mas eu vejo que ela é muito central, né? Na verdade, ela é um eixo central. O oposto da preguiça a gente poderia colocar que é a vontade, né? Quando a gente fala educação da vontade, a gente conseguir educar a nossa vontade através das virtudes, com coisas boas que engrandecem a gente e os outros principalmente. Então, a preguiça ela é o centro, na verdade, de tudo aquilo que move a gente. Por isso que eu quis falar sobre. E por que também eu quis falar sobre essa questão da preguiça? Porque, aí, só para retomar, né? Falando nisso, gente, a live que eu fiz segunda-feira já tá no canal no YouTube. Depois, quando eu terminar aqui, eu coloco um arrastável de linkzinho para vocês assistirem, tá? Então, vamos lá. Gente, eu tenho um sério problema, né? Que eu sou um pouco perdida. Eu acho que eu devo ter dislexia, eu tenho certeza. Consegui sobreviver até aqui, mas eu me perco um pouco, vou e volto, mas chego. Mas então vamos lá. Então, no centro, na verdade, da nossa vida, do nosso modo de funcionamento, que eu acho que vou colocar dentro das minhas palavras, do meu vocabulário, né? Do meu que eu digo para vocês entenderem também, mas da forma que eu compreendi o que seria. Então vamos lá. A gente tem no nosso centro da forma como a gente funciona a vontade de ser uma pessoa melhor, a vontade de conseguir se desenvolver, na verdade, de às vezes fazer coisas que a gente não queria naquele momento, mas a gente faz porque sabe que é o melhor. E o oposto disso, a gente tem a preguiça, que impede com que a gente faça coisas que são para o melhor para as pessoas, o melhor pra gente, entendeu? Boa noite, gente, para todo mundo que está chegando agora. E aí, dentro disso tudo, e por que eu quis falar sobre isso? Porque tem um monte de... Vocês acessam o meu conteúdo, devem acessar o conteúdo de outras pessoas também. Às vezes, compraram um monte de coisa. Eu tô falando, gente, isso por pura experiência, tá? Experiência própria minha também. E aí, quando eu comecei a ver essas questões, eu falei, se eu tenho isso... Boa noite, Bruna. Se eu tenho essa questão, muitas pessoas também podem ter essa mesma questão. Que vai lá, aí compra, aí, né, sei lá, compra um curso e não consegue terminar de fazer, né?
precisa acordar um pouquinho mais cedo para poder passar um café para não ir trabalhar sem nada no estômago e aí dorme até o limite. Que mais? Precisa trocar uma roupa e aí deixa para o último prazo. Vai entregar um relatório e o relatório só entrega no último instante do último negócio. Isso, na verdade, isso é preguiça, né? Isso é uma das formas que a gente lida, que a gente demonstra que a gente tem preguiça. É um assunto mega desconfortável de falar. Quando eu fui lendo sobre o assunto, eu fiquei doida da vida. Doida não de brava, irritada com o que eu tava lendo, negando aquilo, mas não era. É porque eu tava me encontrando tanto que eu queria murrar minha cara de tão preguiçosa que eu sou, né? Não que eu era, porque. Como eu falei na outra live anterior, a preguiça é um dos 7 pecados capitais que a gente não tem vergonha de dizer que tem e que faz, tá? Quem não sabe quais são os pecados capitais, né? Mas vamos lá. Eu não lembro de todos, não manjo muito disso, mas a gente tem a luxúria, a gente tem a avareza, a gula, isso tudo são os pecados, faz parte dos 7 pecados capitais, né? E a preguiça é um desses pecados. Então, assim, luxúria é relacionado à sexualidade, a gastar, essas coisas todas. Ninguém vai ficar falando, nossa, sou viciada em sexo, ou eu gasto demais, né? Ou ostento. Isso ninguém gosta de ficar falando. Ninguém gosta de ficar falando que come que nem um condenado, que come além do que deve. Essas são coisas que a gente guarda pra gente. Faz até umas piadinhas, mas a gente guarda. Só que a preguiça é uma coisa que é divertida de ser falada, né? Ai, nossa, eu acordei mais tarde, né? Aí você fala assim, nossa, acordei atrasada. Porque eu deixei, vou usar o exemplo de novo, pus no soneca e aí acabei preguiça, entendeu? E aí o que a gente justifica muitas vezes a preguiça é o cansaço, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês várias anotações que eu fui fazendo do que eu fui lendo sobre a preguiça. A base que eu tirei para trazer aqui para vocês é no livro, ele chama A Preguiça, do Francisco Fausto. Esse livro tem como baixar na internet. Se vocês digitarem Francisco Fausto, vocês vão conseguir. Ele é um padre. Esse tipo de coisa que eu tô trazendo, você vai achar em livro de antropologia, né? E em livro com um pouco mais de antigo ou com uma base um pouco mais religiosa. Mas, porém, tira a questão de se você não for cristão, né? De lado e foca na informação que você tá absorvendo disso daqui, tá? E isso é uma das grandes sacadas de quando a gente lê, tá? Quando a gente lê, a gente tem que deixar o sentimento de lado, as emoções de lado e ver qual é a informação que aquilo tá te trazendo. Ler tem que ser algo racional. Então vamos lá. Pesquisem aí a mesma coisa. A live vai ficar gravada por 24 horas, depois eu lanço lá no YouTube, ok? Porque quando se fala em preguiça, há uma satisfação, uma piada, né? Um gracejo, mesmo sendo um pecado capital, né? E a gente deveria se envergonhar de falar dos nossos pecados, né? Quando a gente fala de confessar os nossos pecados, normalmente você confessa para uma pessoa. Quando se vai no psicólogo, é uma forma de confissão também daquelas falhas que a gente tem, né? E aí a pessoa vem e se confessa. Então, quando você confessa seus erros, né? Você não gosta de ficar confessando para todo mundo. Então, mas a preguiça é uma coisa que vira meio chacota, né? Fica engraçadinha. E isso que é interessante, porque aí a gente vai desmerecendo ela, e aí quando você vê, você já tá
super preguiçoso e deixando de fazer várias coisas em função da preguiça, né? E a preguiça, né, que é aquela coisa, eu não tenho preguiça de acordar cedo, né? Eu não gosto do meu trabalho, então por isso que eu chego atrasado. Isso é preguiça. A justificativa que você está usando é não gostar do seu trabalho. Mas o que você está tendo mesmo é preguiça, entendeu? É preguiça de trabalhar. Porque não tem trabalho que a gente gosta e trabalho que a gente não gosta, a gente tem que fazer. É a mesma coisa quando eu falo que tem que ensinar as crianças a fazerem as coisas. Tem que ensinar a dormir, tem que ensinar a comer, tem que ensinar a se comportar, tem que ensinar a escrever, tem que ensinar a andar. Quem diz que as pessoas gostam de ficar fazendo isso? Isso é divertido. Não é divertido sempre. Nem sempre a resposta que você tem do outro é a resposta que você queria ter. E isso fica maçante, fica chato, né? Mas é o trabalho, né? E a gente vem dessa geração aonde não é legal fazer as coisas, né? Você só faz aquilo que você gosta e aí tá tudo se perdendo, tá? Quando a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer e o que você se comprometeu, então se você tá no seu trabalho, você se comprometeu a estar lá. Se lá não é o lugar que você não quer estar, então saia de lá. Entendeu? Então saia. Não fique fazendo mal feito. E foi uma coisa que, lendo esse livro do Francisco Fausto, que eu vi, que eu falei, olha, ele é curtinho, tá, gente? Não tem muitas páginas, não. Acho que deve ter umas 30 e pouco páginas. Não é um livro muito longo. Mas, assim, que foi algo que foi devastador na hora que eu vi, que ele falou sobre a questão do quanto quando a gente é preguiçoso e faz as coisas de qualquer jeito. Porque aquele que deixa pra última hora também faz de qualquer jeito. A gente não deixa a nossa marca e é como se qualquer outra pessoa estivesse fazendo. Aí eu falei, nossa, mas já dei spoiler do que eu ia falar por último. Eu sou muito, eu tô falando, gente, pessoa desligada, mas vamos lá. Quando a gente tem preguiça de fazer as coisas, a gente tem um egoísmo, né? É egoísta. Porque quando a gente tem preguiça de fazer as coisas para os outros. Pode ser pra gente também, mas normalmente quando a gente faz coisas pra gente, acabam os outros sendo beneficiados de alguma forma. E não fazer, você está, assim, no extrato do egoísmo, sabe? No puro extrato do creme de milho verde. Não, é o puro extrato do egoísmo. E quando eu li isso me tocou de uma forma muito profunda. Porque a preguiça não é pra gente, a preguiça é pro outro. E se eu deixo de fazer, então vamos lá. Hoje aqui, cheguei na live, eu poderia desmarcar, né? Porque eu cheguei, disse que ia atrasar uns minutinhos e acabei atrasando. Mas eu poderia não ter feito, porque, né, gente? Aqui o compromisso que eu tenho vamos dizer, não é um compromisso financeiro, é um compromisso, né? Na verdade, de caráter, de lealdade a vocês e de cumprir a minha palavra. Mas eu poderia não ter feito. E não ter feito é privar de vocês hoje desse conteúdo. E que hoje esse conteúdo, que são poucas pessoas que estão vendo, e eu não sei quantas pessoas vão ver, mas eu privar alguém desse conteúdo que pode tocar e mudar a vida dessa pessoa. E eu estou guardando isso tudo pra mim. E falando, não, isso é um puro egoísmo. Vocês entenderam? Poderia falar, não vou chegar, vou tomar um banho, vou jantar, vou fazer qualquer outra coisa. Depois eu faço isso. Deixo pra depois. É lógico, se fosse algo muito grave, teria que acontecer. Mas não é. Vocês entendem agora o quão sério é esse negócio da preguiça? Quando eu li esse livro, gente do céu. Depois, se vocês quiserem, a gente pode ir fazendo, acompanhando bonitinho a leitura desse livro. Eu quero só dar uma pincelada, mas ele é muito, muito interessante. Mas vamos lá, o que é a preguiça? É a resistência ao esforço e ao sacrifício. Não há um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. Então, quando a preguiça, o que é? A gente não quer se esforçar, não quer fazer sacrifício em nada. Então, é um sacrifício estar aqui? Claro, eu tô cansada, eu tô desde a 1h da tarde na rua.
apesar de estar fazendo algo muito agradável, que eu estava com a Camila do Educar é Preciso, a gente ficou lá um tempão no restaurante conversando, foi muito agradável, foi muito gostoso, mas estar aqui depois de passar trocentas horas que a gente ficou, da 1h pouco até 7h pouco da noite, né, 7h15 mais ou menos, foi quando eu voltei, vim pra casa, conversando, fora de, né, eu não consegui ler de novo o negócio pra vocês, poderia ter feito, falei, não, vou aqui fazer e vou ficar aqui com vocês, porque é o que eu preciso fazer hoje. Então, se não tem esse sacrifício, né, a gente ficar idealizando que tudo que a gente tem que fazer tem que ser por um simples prazer, né, sempre tem que ser gostoso, sempre tem que ser muito agradável, e não é. Não tô falando que é desagradável estar aqui, é horrível, odeio. Não, nem um pouco. Mas eu estou fazendo sacrifício de estar aqui, né? Eu estou sacrificando, inclusive, meu tempo. O tempo, apesar do meu marido deve estar na academia agora, eu acredito que sim, né? Que é o horário que ele vai pra academia, mas podia estar fazendo janta, sei lá, podia estar fazendo qualquer coisa. Podia estar dormindo, podia estar lendo, podia estar tomando banho, e eu estou sacrificando um tempo para estar aqui. E eu sei que eu preciso falar isso para vocês, e eu não estou me colocando nesse lugar de coitadinha, mas é um esforço, e esse esforço ele precisa existir. Por isso que quando a gente tá, aí vamos lá, e eu sempre vou fazer o link com vocês, quando a gente está fazendo o processo de ensinar a criança a dormir, tem esse sacrifício, é um esforço, né? Ele é um esforço que a gente faz. A gente tem que se sacrificar. Sacrificar algumas noites, sacrificar, não fazer algumas coisas para conseguir fazer com que isso funcione, com que isso dê certo. Vocês entendem o quanto que é importante? Então, antes de eu falar da perseverança, que eu vou falar, acho que daqui 2 semanas, sobre isso que eu coloquei, daqui 2 semanas a gente vai falar um pouquinho sobre a perseverança, e precisa existir esse sacrifício em fazer as coisas. Quando a gente fala que não há um ideal de perfeição esforçada, que é o aprimoramento, é aquela coisa, eu faço rápido de qualquer jeito para terminar logo. Eu deixo para a última hora, porque aí eu não tenho, faço de qualquer jeito, não tem assinatura. Qualquer outra pessoa poderia fazer, porque ninguém identifica que fui eu que fiz aquilo. Isso é muito sério. Quando a gente fala na questão da criação dos filhos, qualquer pessoa, tá? E vamos colocar umas aspas aí, poderia fazer, porque qualquer adulto tem habilidade de criar uma criança, de cuidar de uma criança. Qualquer adulto tem essa habilidade. Se não tem nenhuma deficiência intelectual, deficiência mental, se não tem nenhum processo mental que diminua o grau de responsabilidade ou talvez de sanidade, qualquer adulto pode fazer isso. O que vai diferenciar eu, Amanda, criar o seu filho e você criar o seu? A sua assinatura. Chegando lá e na hora que... Por quê? Porque você buscou essa perfeição para falar assim, só eu posso fazer isso que eu estou fazendo. Porque é a minha assinatura, é o meu jeito. Olha que coisa legal. Isso é muito, muito bonito, né? Porque senão qualquer pessoa pode, sim, qualquer pessoa pode criar uma criança, porque senão criança órfã, se os pais morrem ou deixam, né, para adoção ou qualquer outra coisa, não sobreviveria, morreria. E não é isso que acontece. Então, é isso que vocês precisam ter dentro de vocês. Aquilo que a gente for fazer tem que ter nossa assinatura. E para ter nossa assinatura, a preguiça tem que ir embora, né? Existem 2 formas que a gente consegue se situar na vida. Através de uma missão, né? Que essa missão, ela é grande, bela, árdua e que vale a pena gastar as nossas melhores energias. Então, a missão, ela sempre tem que ser assim. Grande, ela tem que ser bela, árdua e que vale a pena gastar as nossas melhores energias. É assim que a gente se situa na vida concreta, na vida onde a gente está.
E existe a forma do aproveitador. Então a gente se situa na vida através de uma missão que a gente tem, né? E essa missão, ela é grande. E missão, gente, não é saber o meu propósito de vida. O propósito, a sua missão de vida é ser uma pessoa boa para você e para todos, né? Sua missão de vida, se você não sabe qual é para você, seja boa para o outro, seja útil para outra pessoa que está lá, né? E temos o aproveitador, o que se importa para ele, né, é passar bem a vida, não se complicar, ser cômodo. Então a gente pode escolher na vida, a gente se situar que a gente tem uma missão a cumprir, um dever a ser cumprido, ou a gente pode aproveitar a vida, né? Aproveitador é nesse sentido, tá, gente? De que o que importa é você ficar bem, não se complicar, ficar cômodo, não ter grandes questões, uma vida muito monótona, né? Uma vida muito chata, uma vida sem problema. Eu postei esses dias um trecho de um livro que eu tava lendo, né? Que é o Theodore, que eu sou péssima no sobrenome, eu sempre lembro o nome dos caras. Depois, se vocês quiserem, eu posto aqui de novo. E ele inicia esse livro que são, acho que é Mentes Evasivas, isso mesmo, Mentes Evasivas. Ele começa o livro falando que há, devido a essas questões, essas pesquisas científicas quererem unificar tanto um padrão, que daqui a pouco não vai se existir nenhum problema, né? Porque todos os problemas vão ser resolvidos. E aí, a gente vai fazer o quê? Extinguir a raça humana. Porque o ser humano é ter problemas. É ter problemas para resolver. Porque a gente vive se enfiando em rascada, a gente faz merda o tempo inteiro. Porque a gente é humano, a gente não sabe o que faz. Toda hora a gente se questiona, será que é isso que eu tô falando tá certo? Será que desse jeito tem que ser feito? Pra onde eu vou agora? Eu vou pra aqui ou eu vou pra ali? Se a gente perde isso, a gente perde essa identidade humana, a gente vira igual a todos os bichinhos. E quando você passa na vida só pra aproveitar, só pra aproveitar, você não passa vivendo, né? A preguiça, ela significa, antes de mais nada, que o homem renuncia à altura da sua dignidade, não quer ser aquilo que nasceu para ser. E nessa dolorosa renúncia se destrói. O homem nasceu para trabalhar, para servir, tá? E quando a gente renuncia a isso, porque a preguiça faz com que isso a gente renuncie, a gente se destrói. Então, se a gente passa na vida só para aproveitar a vida, né, como se ela fosse uma coisa passageira, e a gente não acredita nessa questão de que a gente vai deixar algo para alguém, a gente se destrói todos os dias. Esse livro é muito, muito forte, assim, nesse sentido, né? Ele fala que a preguiça, quando a gente é preguiçoso, a gente deixa de fazer algo, a gente é egoísta, e o egoísmo, na verdade, ele vai criando, na verdade, uns depósitos do nosso coração azedos, e aonde tudo que a gente faz, que a gente deveria fazer de forma abnegada, através de uma doação generosa ao próximo, que existe esforço, renúncia, a gente não faz, justamente pelo egoísmo. É como se fosse criando essas chagas dentro do nosso coração, quando a gente não faz aquilo que deve ser feito. A preguiça, ela pode ser setorial. Tem coisas que a gente tem preguiça, em algumas áreas da nossa vida a gente tem preguiça de fazer e outras não. Então, às vezes a gente não tem preguiça de trabalhar, mas a gente tem preguiça de arrumar a casa. A gente não tem preguiça sei lá, a gente não tem preguiça de ler um livro, em compensação a gente tem preguiça de brincar com os nossos filhos e deixam eles, ou criar uma atividade
e deixa eles na televisão. Vocês estão entendendo? Então, as preguiças, elas podem ser setoriais. A gente não é preguiçoso em tudo, tá bom? Uma característica que a gente consegue pensar da preguiça é se a gente está querendo fazer outras coisas e umas não. Então, assim, ai, nossa, e aí a gente usa o cansaço como essa moeda. Nossa, eu tô tão cansada. Ai, não vou. Vamos falar que é uma coisa pra gente, porque a gente também faz isso. Nossa, tô cansada. Não vou fazer escova no cabelo hoje. Sei lá, se você gosta de fazer escova no cabelo. Ai, tô muito cansada. Não vou fazer escova no cabelo. Aí você chega e fala assim: nossa, mas eu vou assistir uma série. Vocês estão entendendo? Não tô falando que é escova, tá? Pra vocês entenderem. Eu não tô cansada de assistir para assistir uma série. Ah, mas é que eu descanso enquanto eu assisto. Não, não descansa. Descansar é só na hora realmente que a gente dorme. Então, o que acontece? Você está com preguiça de fazer escova e você está dando prioridade para assistir a série. Aí você fala assim, não, amanhã de manhã eu acordo meia hora mais cedo, lavo o cabelo e faço escova. Só que aí você ficou assistindo série até tarde. Aí o que você faz? Não vou acordar mais cedo. Aí você vai com aquele cabelo fuá, que você se sente a pior pessoa do mundo. E você não, porque a sociedade é que diz, não é, gente. Se você se sente mal com o cabelo, você se sente mal com o cabelo, tá? Não é todo mundo que se sente mal com o próprio cabelo. Então, é coisa sua, né? Coisa que os outros colocam na sua cabeça, entendeu? Não é só que os outros colocam na sua cabeça. E aí, é assim que a gente vai medindo como é que a gente... aonde a preguiça tá dominando a nossa vida. Hoje eu repostei um post da Rosiane, que é a psicóloga que vai falar com a gente aqui na quinta-feira que vem. E ela falou das 12, né, das 12 lições de vidas que o Viktor Frankl fala. E uma coisa que assim, eu li, eu falei, nossa, juntou tudo com tudo. É fazer o que te desagrada, o que é desagradável primeiro e depois o que é agradável. Eu tenho uma mania muito grande de coisas desagradáveis que eu não gosto de fazer. Eu arranjo desculpa, que eu não sou besta nem nada, que eu vou ter que estudar. Porque estudar, não, pra mim, não é tão desagradável. Eu gosto de ler, de estudar, mas também eu vou ler e estudar aquilo que eu quero. Não é aquilo que tá atrasado, entendeu? Então, sei lá, pra não responder uma mensagem no WhatsApp, eu tenho uma questão com mensagem no WhatsApp. É um lugar que eu mais gosto de conversar no mundo, mas tenho, porque por ali é onde, né, eu me comunico, inclusive até com as mães que estão em processo das mudanças, se elas têm alguma dúvida, é pelo WhatsApp que isso faz. E eu tenho uma certa resistência em mensagens, mas não é só com isso, viu? Com as pessoas próximas a mim também, eu tenho uma resistência com mensagem. Então, para não responder mensagem, eu falo, eu vou ler aquele livro, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse daqui, esse troço de preguiça, né? Deve ter sido uma desses lugares aí que eu coloquei essa... eu não vou fazer isso. Responder stories. Tem horas que eu falo, meu Deus. Gente, sabe como uma das formas que eu respondo stories? Fazendo duas coisas que eu não gosto, que é de responder stories. Não é que quando eu não falo não gosto, gente, não é que eu odeio, que eu não faria isso. Dá trabalho, dá trabalho, cacete, dá um trabalho. Então, a minha atividade física que eu faço diária, que eu tô tentando já manter há algum tempo, é subir a escada e descer a escada, tá? É aqui no prédio, é o que eu faço. Eu odeio fazer atividade física, eu não vejo sentido nenhum nessa porcaria. Eu já falei isso antes. Mas tem que fazer. E aí, enquanto eu tô subindo e descendo escada, eu respondo stories. Quando eu fazia academia, que era fazer esteira, eu também fazia isso. Só que aí, quando a gente tá fazendo na esteira, precisa estar muito devagar para eu conseguir fazer. Na escada, não, eu consigo subir, descer a escada, suar bastante, fazer uma atividade física com uma intensidade um pouco maior e ainda responder os stories. Então, eu faço isso. São duas coisas que dá trabalho. Às vezes a cabeça tá cansada,
né? Não tem mais ideia, sabe? Quando você puxa da mente. É um trabalho, porque é um trabalho que eu tenho que ficar fazendo aqui com vocês, mantendo vocês sempre informados. Então, eu vou tentando arranjar algumas coisas assim. Mas é um jeito que eu escapo de atividade fazendo isso. Então, eu quero que vocês pensem. Como é que vocês escapam das atividades? Porque às vezes a gente se acha muito produtiva, mas quando você vai ver, você é produtivo para aquilo que não está precisando, não para aquilo que precisa. A Roberta, que a gente vai falar na segunda-feira, a Roberta é coach, né? E eu não fui procurá-la quando eu fui procurar um coach porque eu não iniciava atividades, a procrastinação, eu sou preguiçosa, mas eu tinha a sensação, na verdade, que eu não fazia, que eu começava as atividades e não terminava. E aí eu vi que não, eu começo e eu termino atividades. Mas uma coisa que eu vi que eu começo, eu faço atividades, mas às vezes eu não faço as atividades que precisam ser feitas. Porque eu enrolo. Não é que eu enrolo, eu faço outra coisa. Então, era pra eu, sei lá, ver o extrato do banco, do consultório, pra ver se entrou dinheiro, pra ver se fez isso. Não vou fazer outra coisa. Vou estudar. Aí, qual é a sensação? Porque aí eu vou me enganar, claro. Não, mas eu tô estudando. Não, eu tô produzindo. Tá, mas você não fez o que devia ter sido feito. É isso que eu tô falando pra vocês. A gente se distrai. As vozes em volta, a gente se distrai. Porque não é que a gente vai ficar sentada, é isso que eu quero que vocês entendam na preguiça. Não é que a gente vai ficar sentada no sofá esperando as coisas acontecerem, porque não é isso só que é preguiça. É você troca a atividade. Então eu tinha que chegar e lavar a louça. O que eu fiz? Eu sentei e sei lá, fui brincar com a criança. Eu precisava sentar e chegar e brincar com a criança? Não, eu tenho que, sei lá, eu tinha que sentar e eu tinha que chegar e lavar a louça, sabe por quê? Porque quando eu sento e brinco com a criança, eu não quero mais lavar a louça. Porque eu fiquei com preguiça, tô cansada. Vocês estão entendendo isso? E aquele mundaréu, mas as atividades têm que ser feitas. Eu não tô. Gente, vamos ser prático, tá entendendo? Se seu parceiro não te ajuda, alguém vai ter que fazer essa merda. Então vai ter que fazer, entendeu? Aqui eu não tô falando quem é que tem que fazer o quê. Eu tô falando de vida, concretude, vamos lá. Sem desculpa. Tá vendo? Que aí é fugindo da responsabilidade. É só você, só ele. Mas porque eu estou aqui. Não é porque, sinceramente, não é porque você chegou do trabalho e foi lavar a louça que seu filho vai... Se ele fizer isso quando eu tiver mais velho, é um ingrato. É um ingrato. É porque ela não sentava e brincava comigo. Não, eu tinha que trabalhar pra manter você vivo. Pra você comer, pra você ter onde morar. Eu tinha que lavar a louça pra você poder ter um prato pra comer. Vocês estão entendendo que é esse lugar que você tem que estar? Não que não tem que brincar. Não é isso. Tem que fazer isso também. Mas se tiver que chegar em casa e tiver que já fazer o jantar, né? E indo lavando louça e fazendo essas coisas e não brincou com a criança, se você tiver essa consciência, né? Você não vai ficar toda hora se martirizando, morrendo aos poucos porque você não sentou e brincou, porque você foi fazer o que tinha que ser feito. Vocês estão entendendo? Porque aí a gente começa a arranjar desculpa pra preguiça. Pra preguiça, tá? A máscara que a gente usa pra preguiça, a gente sempre tem uma desculpa e justifica. E isso eu escutei da Roberta, né? E eu escutei também do Gustavo, que me ajuda com o meu planejamento financeiro. Ele falou assim, mas você não disse que não ia fazer? Eu falei, disse. Ele falou, então por que você fez? Provavelmente
justamente porque eu desviei meu pensamento, eu desviei. É isso que eu quero. Eu tô trazendo o exemplo, gente, não é falando sobre mim, eu não quero que fique, ai, é porque talvez para ficar mais claro, né, na hora que eu fale, o que é isso. Então, olha isso. Você não, mas porque, eu me enfio, você tá entendendo? Aí eu me enfio nos negócios que não era. Faz o que você tem que fazer. É isso. Hoje eu entrei antes de 2020 começar, né? Que a gente tá no 9º dia de 2020. Mas uns dias antes eu falei, eu vou me propor a fazer o que eu tenho que fazer. Falei, não vou. É pra fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Vocês têm que me perguntarem, eu tenho que responder. É isso. Eu tenho que atender, eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que responder mensagem, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que. Um monte. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E pronto. Não tem que arranjar coisa pra ficar me distraindo. Vamos lá. Uma das máscaras que a gente usa é a atividade. Então, assim, eu não tenho tempo livre. Não tenho, eu tenho muita coisa pra fazer e eu não tenho tempo livre pra poder fazer tal coisa. Eu não tenho tempo livre pra poder começar uma atividade física. Foi o que eu falei pra vocês, eu faço aqui. Tem uma paciente minha que eu acompanho, a gente tá tratando umas questões relacionadas ao peso, né? E ela falou assim, mas é frio aqui, eu não consigo. Eu falei, não, você vai, se engasalha e sobe dessa escada. Vai ter que fazer. A gente, com ela, a questão não é só, tem um peso, mas tem outras questões, a gente tá vendo sono também, né? Porque quando a gente fala de excesso de peso, a gente precisa ver o sono, como é que ele tá. Mas vocês estão entendendo? Mas ela, no caso dela, ela não falou do tempo livre, foi do local. Não, calma. Então se encapota e vai. Mas tem que acontecer. Porque tem que ser porque a questão tem que ter um impacto. Não adianta nada você ficar caminhando e não suar uma gota. Você não tá. Tá melhor do que não fazendo nada? Com certeza. Mas espera aí, vamos suar. Tem que ficar forte. Né? Tem que ter resistência física. Quando a gente fala que não tem tempo livre, é porque a gente não quer sacrificar nada, porque a gente fica com medo do sacrifício. Então a gente nem cogita a ideia de sacrificar o nosso tempo. Isso é preguiça. É a mais pura preguiça. Nossa vontade boa que se dispõe a abraçar e amar sem regatear os sacrifícios. Então, como é que a gente combate esse eu não tenho tempo? É quando a gente tem a nossa vontade boa. Não é boa vontade, porque boa vontade eu faço quando eu quero. Isso é boa vontade, né? Na verdade, quando a gente tem uma vontade boa, que é o que eu falei, a gente educa a nossa vontade, ela é uma vontade boa, a gente se dispõe a abraçar e amar sem pensar no sacrifício. Sem pensar que isso vai sacrificar. Igual quando a gente tem filho. Ter filho é um ato de se desprender. É um ato de generosidade. A gente não pode ficar achando que nossos pais são as piores pessoas do mundo. No menos, eles foram generosos em nos manter vivos com alimento e teto. Na pior das hipóteses, porque é uma forma da gente se doar. Se a gente não enxerga isso, toda hora vai ficar muito difícil fazer tudo. Oi, Mari, tudo bem? Você volte então para terapia. Vamos voltar nossas consultas. Quando a gente tem essa vontade boa, né? Porque a gente tem essa vontade trabalhada, é que a gente a gente entende que é essa doação. E pra gente não tem problema. E essa doação, gente, não é ficar bitolada achando que sua única função é essa. Porque aí a gente vai para um extremo que não é. É você saber que ali você tem que fazer.
E você tem que fazer bem feito. E tem que fazer bem. Você tem que caminhar o ser humaninho porque é belo, porque é verdadeiro. Ai, que bom. Então volte. Semana que vem eu volto aos atendimentos com tudo. E o que é belo, o que é verdadeiro e o que é bom, o bem. É assim, é pra lá sempre que a gente tem que ver a direção. Entendeu? Vamos lá. Uma coisa que faz com que a gente veja a questão das máscaras que a gente usa na preguiça são os não possos. E isso a gente fala, na verdade, quando a gente fala não posso, porque a gente sempre tá dizendo que não tem tempo, que qualquer outra coisa, é por causa da virtude da ordem, né? A ordem, e eu sempre falo, que perguntam aqui pra mim, meu filho não dorme ou qualquer outra coisa, né? Ele tá fazendo birra, mau comportamento. Eu falo, você precisa ter as 4 bases bem, bem fortalecidas, que é o sono. Então, o sono tem que ser um sono de qualidade, um sono onde ele saiba dormir sozinho, lógico, de acordo com a faixa etária que a gente vai da criança, que ele coma bem, que ele coma na hora certa, que ele se alimente, coma todos os tipos de alimento, que ele tenha a higiene, que ele tome banho, que ele tenha uma que a gente fala que é o asseio, né? Que ele esteja asseado, com roupa, organizado. E a gente fala da ordem, né? E a ordem não é só rotina, é a rotina, saber que vai ter das coisas a serem feitas, que além das sequências das coisas a serem feitas, a casa tem que estar organizada, porque muitas vezes a criança não consegue dormir porque a casa tá bagunçada, tá tudo fora da ordem. Tudo bagunçado, né? O quarto da criança não é mais quarto dela, é só quarto de bagunça, porque faz cama compartilhada, aí no seu quarto também tá tudo bagunçado, você levanta e não arruma a cama. Isso é ordem, tá? Então, o que faz com que a gente não consiga manter a virtude da ordem, e eu também vou trabalhar aqui com vocês, porque eu falei, eu vou primeiro trabalhar da perseverança, porque isso vai dar uma base muito boa para as outras que a gente precisa falar. Mas a ordem é isso, gente. Ordem não é rotina só de horário. Ordem é você ter um lugar organizado. Organização é ordem, né? Para uma criança, a gente não perde isso também, tá? Toda criança, ela tem uma recepção do mundo, né? Ela recebe o mundo através da parte sensorial dela. E o que é o sensorial? A gente também, tá? Visão, audição, olfato, paladar e o tato, né? São a parte sensorial, é como a gente recebe o mundo. Ela ainda não tem repertório, não tem histórico, não tem biografia, não tem neurônio, não tem cognitivo para conseguir interpretar de muitas maneiras esse sensorial. Então ela apenas sente e responde, ela tem uma resposta motora ao sensorial. Por isso que o Piaget fala do sensório motor, porque sente e responde de forma motora. Por isso que quando eu falei para vocês, na hora que a gente lê, a hora que a gente escuta, não vamos ser igual um bebê que responde de forma motora. Ai, não gostei de escutar isso. Porque senão a gente vai estar com a idade o quê? De 2 meses. A gente não tem 2 meses, a gente tem o quê? 35 anos. Né? Então eu não posso ter a mesma resposta que uma criancinha teria. Um bebezinho. Eu tenho que escutar, absorver. Dentro desse repertório meu que eu tenho, eu preciso entender aquela mensagem que a pessoa está me passando. E aí sim eu ajo. E não só reajo, porque eu reajo, eu não consegui passar. O reagir seria como a informação vem através da parte sensorial e ela não batesse no cérebro, eu respondo imediatamente, entendeu? Imagina uma criança que não tem esse repertório, não tem essa capacidade inclusive cognitiva de fazer isso, ela está no meio de um ambiente desorganizado, um caos. Tudo que ela vê é bagunça. Porque isso é independente de qualquer coisa, a desordem do local não é algo que a gente não é relativo. A gente sabe o que é arrumado e a gente sabe o que é bagunçado. A gente sabe o que é bonito,
belo e a gente sabe o que é feio. Isso a gente sabe, né? Porque a beleza, ela tem uma questão meio unânime. Ela há uma unanimidade em falar que algo é belo. Que nem aqui hoje, né? Eu saí, tô toda arrumada, fazer uma maquiagem, né? Conforme eu fui fazendo, só pra vocês entenderem, conforme eu fui fazendo, fui tendo que aparecer aqui no meu rosto, isso já faz 3 anos que eu estou aqui no Instagram, e aí eu fui tendo que aparecer ao vivo, assim, mais vezes, eu fui vendo, eu tô em 35 anos, vou fazer 36 em junho, que eu estava na verdade, com muitas marcas de expressão, muitos vincos, eu não tenho botox, mas eu já fiz, hoje eu faço tratamento na minha pele, porque eu achei que o botox não era o que tinha pra me resolver, o que eu achava que tinha que me resolver. E nem fiz preenchimento, mas eu fiz tratamento na pele. Então eu comecei a ver que tinha vincos demais aparecendo. E aquilo não estava me deixando feliz. E aí o que eu fui fazer? Eu fui arrumar, porque no vídeo não fica bom. E eu quero que vocês tenham uma boa impressão de mim. Que vocês vejam algo bom, algo belo. Algo bonito, não uma cara de cansada, porque os bigodes, aqui nem tanto, aqui quando a gente tinha umas expressões, uma coisa bem funda, né? Não tenho mais, porque eu fiz um tratamento de colágeno, essas coisas todas, né? Mas o vinco, aqui a gente fica com a expressão sempre brava, então parecia sempre que eu tava sisuda, e o vinco parece tristeza. Falei, gente, não tem como. Eu não quero parecer que eu tenho 20, porque eu não tenho 20. Mas eu também não preciso parecer que eu tenho 50. Porque eu não tenho. A idade que eu tenho, mas de uma forma harmônica. Vocês estão entendendo? Eu mesmo, quem quer colocar botox, gente, fazer harmonia, faça. Eu não tô falando isso. Eu preferi esse caminho do que o outro. Porque assim eu tô tratando minha pele e eu não fico refém o tempo inteiro de ficar fazendo coisas na minha cara. Né? Eu prefiro pensar muito mais a longo prazo. Algumas coisas eu penso a longo prazo. Eu falo, não, eu prefiro esperar um pouco mais, mas ter um resultado do que uma coisa imediata e dali a pouco já assumir. Então foi isso que eu pensei. Mas eu precisava disso. Então, conforme eu fui aparecendo, eu fui cuidando do meu rosto. Cada vez mais. Vocês entendem isso? A gente sabe o que é bom e o que não é. A gente sabe o que tá bonito e o que não tá bonito. Quando eu vou me vendo, eu vou vendo que tem uma harmonia que tá mais agradável, né? Uma expressão mais leve. E essa expressão justamente mais leve também traz para vocês uma paz na hora que vocês, né, veem. Isso não é para ficar bitolado, mas é pra gente copiar. Então isso foi algo que eu quis fazer, porque eu achei que era bom para vocês e bom para mim. Eu tenho olheiras escuras, né? Não tão escuras, que eu não posso ficar reclamando tanto, mas hoje ela tá um pouquinho maior, tá fundinha, que dá pra ver até pelo óculos, mas não é algo que me incomodava tanto quanto meus bigodes chinês, que me incomodava horrores. Eu tenho outra coisa que me incomoda, que eu trato também, que são minhas pernas, elas me incomodam demais, e eu faço tratamento de perna pra ver se fica bom, né? Então, a gente sabe o que é bom, assim, o que é belo. Não dá pra falar que é relativo, porque quando a gente relativiza tudo, você perde referencial. E se você perde referencial, você não sabe pra onde olhar, entendeu? Então, isso, né, pra falar da organização, porque não é relativo à organização. Ah, eu me encontro na minha bagunça. Mentira, você é um preguiçoso bagunceiro. Você não se encontra na sua bagunça. E, além de tudo, egoísta. Por quê? Porque se você morre amanhã, ninguém acha porcaria nenhuma no meio das suas coisas. Entendeu? Bruna, na Amazon, eu não tá na Amazon, só tá disponível no meu site, que é devirconsultório.com.br. Só entrega no Brasil, não entrega em outros lugares, tá? É pelo PagSeguro e aí vai através do correio. Infelizmente. Mesmo pela Amazon, ainda assim, se eu não me engano, é que eu ainda preciso de algumas autorizações para conseguir vender pela Amazon.
eu só consigo entregar no Canadá e nos Estados Unidos. São os 2 lugares que a Amazon entrega. O restante eles não entregam, saindo daqui do Brasil, entendeu? Mas tá lá pra vender já. É que eu ainda não fiz a divulgação, mas já tá pra vender, tá, gente? Quem quiser comprar o livro, por favor, compre. R$29. Depois tem todo a descrição, o sumário pra ver o conteúdo que tem. Depois eu divulgo bonitinho pra vocês. Bom, então a gente tem a ordem defensiva. Aí tem uma questão que é super interessante, que é quando você usa a ordem, na verdade, num formato defensivo, para não mudar nada de nada, Bruna. Muito obrigada por ter perguntado, tá? Eu acho que você me mandou mensagem no WhatsApp, né? Só que aí eu estava com a Camila, e aí quando eu estou com outras pessoas eu não respondo, já lá, né? Mas eu respondo, mas quando eu tô com os outros, eu sou 100% da pessoa. Que nem eu tô aqui com vocês, 100% vocês. Mas vamos lá que vai terminar daqui a pouco a live. Então, a gente usa a ordem, na verdade, pra dizer que não pode fazer outras coisas. E aí, a gente usa ela. Fala assim, não, eu não posso deixar de... foi o que eu falei de brincar. Não, eu não posso chegar e deixar de brincar, porque isso é a ordem, ao invés de lavar a louça. Vocês estão entendendo? Quando a gente usa a ordem como desculpa para não fazer outras coisas que naquele momento deveriam ser feitas, entendeu? E aí a gente tem a ordem que eles falam que é oblativa, que é a ordem oblativa de obras, tá? Obras é o quê? De serviço. E aí sim essa ordem, na questão de quando a gente fala em servir, e normalmente quando é servir o outro, não a nós mesmos, aí sim ela é uma ordem que justifica ser feita, né? Que justifica ser levada em consideração. É uma ordem que é o que vale. Só que também tem uma questão. Tem gente que usa a ordem oblativa, a ordem, né, de servir os outros, às vezes para não fazer aquilo que queria. Então, vamos dizer assim, o contrário de mim, no sentido de, não, vou responder mensagem no WhatsApp, a pessoa... Eu falo, não, eu vou ler um livro ao invés de responder a mensagem. Não, a pessoa, ela usa o servir para fugir talvez de outra obrigação. Não, eu tô aqui respondendo as mensagens das minhas clientes e vou, ao invés de eu arrumar a cama, entendeu? É uma forma que você usa o servir, que deveria ser algo muito bom, para dizer que é outra coisa, tá? Aqui a Noelma mandou uma mensagem. Doutora, a doença toque não tem cura? O que você consegue é ajustá-la, tá? Porque que não é que ela não tem cura no sentido de que, assim, uma vez que a gente teve, a gente já tem aquele negocinho para ter de novo. O que se tem são ferramentas para identificar o que... Quando a gente está entrando em crise, quando você está entrando naquele looping do toque, né? E para que você não entre nele. Que é igual quando a gente fala do bipolar, quando ele vai ter crises, né? A gente já sabe quando ele vai começar a ter crise. O bipolar, normalmente, quando ele vai entrar em crise de euforia, ele começa a perder o sono. Então, ele dorme 2 horas, ele tá ótimo. E aí, isso a gente já sabe que a pessoa pode entrar de novo no looping das crises do bipolar, dessa descompensação. Então, o bom psicólogo é que te dá a ferramenta para te trabalhar com isso, e o bom psicólogo, ele te ajuda a você se perceber quando é que você tá entrando na neura do toque. Isso é o mais fantástico de tudo. Por quê? Porque você tá com tudo nas mãos. Você não fica dependente do outro e fala assim, você tá assim. Porque você começa a se perceber. Entendeu? É a mesma coisa na depressão, gente. Quando a gente tem uma doença, dificilmente a gente não vai ter ela. A gente consegue não tê-la se a gente tomar esses cuidados, mas é muito mais fácil de tê-la novamente. Não sei se eu consegui te responder, tá?
Uma coisa também que a gente usa como máscara da preguiça é o cansaço, igual eu falei pra vocês. Então a pergunta é, né? Eu tô cansada pra que coisa? Inicie sempre pelas coisas que não são agradáveis a você. Toda vez que a gente fala em desagradável, a gente pode ter a sensação de pensar que o desagradável é algo que rompe a sua dignidade humana. E não é isso, tá? Porque não é isso que é. Desagradável ai, eu tenho que chegar em casa e se eu não pôr a roupa pra bater, não tem jeito. Eu não lavo roupa, entendeu? Então, primeiro, mas só que eu gosto de lavar louça. Então, o que a gente faz? Primeiro, aquilo que não nos agrada, que é iniciar por lavar a roupa e depois por lavar a louça, entendeu? Quando a gente fala do cansaço, né, essa perguntinha ela é chave, e a fadiga, né, que fala assim, a fadiga da alma, quem cumpre os deveres de má vontade, sem amor, que vive reclamando por tudo e por nada. Então, às vezes, o cansaço que a gente tem, ele fala assim dessa fadiga da alma, porque você não tem o porquê existir, o porquê estar fazendo aquilo. E aí dá esse cansaço de viver, que você fala, nossa, mas por que eu tô fazendo isso? Na quinta-feira é sobre isso que a gente vai falar com a Rose. Essa esperança, o fôlego de vida que os filhos podem trazer, né? Pra gente ter essa esperança da vida. Os bons desejos, né? Os desejos, eles matam o preguiçoso. Quando a gente fala bons desejos, para que isso te edifique, né? O que vai te fazer crescer. Então, assistir série 20 horas por dia te faz crescer como pessoa? Não, nem se você for crítico de série, tá? Você precisa fazer outras coisas, comer, conversar, você precisa disso, né? Aí fala assim, o tempo preferido do preguiçoso é condicional, porque vem através de uma condição. Ai, como eu queria, ai, eu desejaria, eu gostaria. É sempre condicional a alguma coisa. Isso que é muito interessante, né? Eu falo assim, nossa, eu queria tanto aprender a costurar, né? Mas me falta o jeito, porque para fazer algo tem que ser condicionado a outra coisa, né? A melhor circunstância para levar à prática dos bons desejos é que o tempo ideal nunca chega para o preguiçoso. Então, nunca vai ter tempo bom para poder fazer os bons desejos, né? E aí tem uma frase que é o que eu vou terminar aqui. Ainda tem mais coisas para falar sobre a preguiça, porque aí eu quero falar com vocês sobre o que mata a preguiça, que é o amor, né? Que a diligência a gente está disponível para o outro, então isso vai ficar para uma próxima. Mas deixa eu fechar aqui com vocês, né? Uma frase. O agora, ele não é demasiado cedo e nem demasiado tarde. Então não pense que começar agora tá tarde ou tá cedo. Tem que ser agora. O preguiçoso, ele sempre deixa para amanhã. Ou, porque já passou, não faço mais. Certo? Bom, muito obrigada para quem ficou aqui me escutando. Aí, agora a gente faz umas lives com as meninas, depois eu vou começar a falar sobre perseverança, mas eu vou aparecer ainda aqui algum dia pra gente terminar de falar sobre isso, porque aí agora eu quero falar sobre a diligência, que é sobre o amor, que é o que faz, o amor feito com obras, que é o que faz com que a gente saia dessa preguiça, certo? Boa noite pra todo mundo, muito obrigada e até nos stories. Tchau!